Vamos à palavra de Deus. O tema é como vencer as adversidades da vida. Quem já enfrentou alguma adversidade na vida aí, levanta a mão. Eu já, várias, ok? Então nós precisamos aprender como vencer, como enfrentar essas adversidades. Porque tem horas que a gente não sabe o que fazer diante de determinadas situações, não é verdade? Tem hora que a gente olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e a gente não vê saída. Essa é a grande verdade. E aí quando a gente não sabe, se a gente não tiver sabedoria para enfrentar essa adversidade, nós podemos tomar decisões erradas. E em vez de melhorar a situação, piora. Então a grande sacada da vida é o seguinte: não tem como viver uma vida sem enfrentar adversidades. A grande sacada é aprender a enfrentar essas adversidades. E a Bíblia nos ensina a enfrentar adversidades com maestria, para que no final nós sejamos bem-sucedidos. Hoje nós vamos aprender com um grande duelo, Davi e Saul. Saul e Davi. Davi é um camarada conhecido pelas suas vitórias, pelas suas conquistas, né? E ele enfrentou a primeira batalha com o rei Saul, alguém que estava no poder. Você lidar ou enfrentar uma batalha com alguém que está no mesmo nível que você é uma coisa, mas enfrentar uma batalha com alguém que está no poder, alguém que tem o poder de mandar prender, tem o poder de mandar matar, tem um exército enorme, muito bem preparado para caçar um indivíduo, meu irmão, é difícil. Quem lembra daquele brasileiro que fugiu da penitenciária nos Estados Unidos? O cara foi ninja, lembra disso? Viu na televisão? O cara subiu as paredes, menos de 20 dias, a polícia americana encontrou o cara. Menos de 20 dias, por quê? É difícil. Um batalhão de polícias bem treinada, é difícil um cara sozinho fugir, se esconder, guerrear. Davi, preste atenção, ele não fugiu de presídio nenhum. Davi, ele não fez nada errado. Davi, o contrário, ele é vítima de inveja, porque ele sobressai, ele tem um dom, ele tem um talento, é um cara visionário, é um cara ímpar, é um cara que tem uma graça, tem a unção de Deus especial. E aí o rei Saul fica com ciúmes de Davi. E em vez do rei Saul se alinhar com Davi, ele tenta matar Davi. E Davi, por sua vez, ele tenta se livrar dos ataques de Saul. Ele tenta sobreviver, ele foge. Mas como que ele foge? Para onde ele vai? Em que lugar ele se esconde? O que ele fala? Quais as decisões que ele toma? É isso que nós precisamos aprender com o rei Davi. Quem está comigo diz amém. Então abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 23. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 23. Vamos ler a partir do versículo 14. 1 Samuel, capítulo de número 23, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Preste atenção. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus, olha aqui, mas quem? Mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Que lindo isso aqui, gente. A importância, melhora. A importância de nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus. A Bíblia não diz, preste atenção, que Davi foi espertalhão, mas foi Deus que não entregou Davi nas mãos
de Saul. O texto continua. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. Ele ficou no monte no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou em suas mãos. Primeira coisa que nós precisamos aprender, preste atenção aqui. Primeira coisa que nós precisamos aprender quando enfrentamos uma batalha, quando entramos por um deserto da vida, quando seja essa batalha uma enfermidade, seja ela algo conjugal, seja relacional, seja profissional, seja financeira, primeira coisa que nós precisamos fazer quando enfrentamos a batalha é: olhe as lutas de cima para baixo. Olhar esse problema, essa situação, de cima para baixo. A visão será outra. Você ficará em um lugar elevado. O problema que é grande, ele passa a ser o quê? Pequeno. Já voou de avião? Você está no chão, você vê aqueles arranha-céus. É bom voar lá de Congonhas, que você vê isso nitidamente. Conforme o avião vai subindo, aqueles arranha-céus deixam de ser arranha-céu. Aqueles prédios, eles vão diminuindo de tamanho. Eles vão diminuindo, e você vai subindo. Você vai subindo, você vai subindo. E de repente, aqueles prédios enormes desaparecem da sua vista. Quanto mais você subir na presença de Deus, segura essa. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, quanto mais você entregar a sua vida nas mãos de Deus, menos as adversidades da vida irão te assustar. Menos você vai se chocar com os problemas e os desafios que a vida nos apresenta. Quanto mais perto de Deus, a Bíblia diz que Deus, olha aqui, Deus nos chamou e nos colocou em lugares altos, nas regiões celestiais, lugares altos. Estamos pisando nessa terra, mas o nosso espírito está nas regiões celestiais. A gente não pode ver o problema como o mundo vê. Nós não podemos ver as lutas, as dificuldades, como a pessoa que não tem Jesus vê. 1 Samuel 23, 14, a parte A diz: e Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto. Ou seja, ele tinha uma visão privilegiada. Antes do exército de Saul avistar Davi, era Davi que avistava o exército. Qual é a grande dificuldade que a polícia do Rio de Janeiro tem de enfrentar as facções, a bandidagem? É porque a bandidagem está em uma posição geográfica privilegiada. Então, enquanto a polícia está tentando subir, os caras já estão atirando. No mundo espiritual, nós temos, você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você que já nasceu de novo, você tem uma posição privilegiada. Você tem um que está acima de todas as coisas, todos os problemas. Ele venceu a morte. Você está em Cristo. Você tem uma visão privilegiada. Você não pode enfrentar os desafios dessa vida como uma pessoa que ainda não nasceu de novo, não entregou a vida para Jesus enfrenta. O mundo pode se desesperar, mas você deve esperar em Cristo. É diferente. O mundo se desespera, mas nós esperamos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas meu irmão, minha irmã, você está enfrentando essa situação, você está passando por esse problema, e você está rindo, você está dando glória a Deus, você está cantando, porque essa fase pode durar até uma noite, mas eu tenho uma certeza, a alegria vai chegar amanhã de manhã. Aleluia, sabe por quê?
Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. O meu Deus, Ele não nos desampara. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e Ele fugirá. Não é você que vai correr do diabo, é o diabo que vai correr de você. Aleluia. Crente que tem medo do diabo tem alguma coisa errada. Porque é o diabo que tem que ter medo do crente. Aleluia. Lembra de Jesus quando ele chegou em Gadara? A Bíblia diz que tinha um homem endemoniado. Você sabe o que significa uma pessoa endemoniada? É uma ninhada de demônios. Você diz: pastor, ali em tal lugar tem um ninho de tal coisa. Fala o ninho de algum animal aí, ou de alguma ave. Hã? Rato. Tem uma ninhada de rato, um monte de rato. Quando a pessoa diz tem uma ninhada, é porque não tem só um, não tem só dois, não tem só três. Tem um monte de rato. Uma pessoa endemoniada não tem só um demônio. Tem vários demônios, uma legião de demônios. A Bíblia diz que esse homem de Gadara, ele estava endemoniado. Ninguém podia com ele. Ele rompia as correntes. Ele se cortava e dormia nos túmulos do cemitério. A Bíblia diz que Jesus, ao chegar lá em Gadara, antes dele colocar o pé em terra firme, os demônios já se manifestaram e disseram, não foi Jesus que falou, foi os demônios que disseram: o que nós temos contigo, ó Filho do Deus vivo? E é os demônios que pedem para que Jesus permita que eles entrem na manada de porcos. Ou seja, os demônios só podem fazer alguma coisa com a permissão de Deus. E jamais Deus vai permitir que os demônios toquem em um dos filhos seu. Pensei que eu ia ouvir glória a Deus em toda a igreja, mas eu acho que só tem um filho aqui. Eu vou repetir de novo: jamais Deus vai permitir que os demônios toquem em um dos filhos seus. Amém. Amém. Deus não vai permitir isso. Então olha o que diz a Bíblia: achegai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele, fugirá de você. Então o segredo, fala para o crente que está ao seu lado aí, diga: se encha de Deus, se sujeite a Deus, obedeça a Deus, ouça a voz de Deus, leia a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, que os demônios, batem em retirada. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Outra coisa, fique firme em lugares altos, irmãos. Fique firme na presença de Deus. Decida qual a voz que você vai ouvir. A voz de Deus ou a voz da dúvida? A voz da incredulidade ou a voz da fé? Você vai acreditar na vitória ou na derrota? Você vai pensar mais no positivo ou no negativo? Você vai deixar o que dominar você, o medo ou a fé? É uma escolha sua. O ouvido é seu, o coração é seu, a mente é sua. É você que determina. Você tem esse poder, nós temos esse poder. Então fique firme em lugares altos. Diga: eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu vou continuar focado na cruz do Calvário, eu vou olhar para o alto, pois é de lá que vem o meu socorro. Como disse o salmista: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando se fala de Deus, se olha para o alto. Quando se fala do demônio, olha para baixo. Olhe para o alto, nosso socorro vem do alto. Segundo, na vida temos lutas, mas temos proteção de Deus todos os dias. Tem luta? Tem, mas também nós temos proteção de Deus. Nós precisamos entender isso. 1 Samuel 23, 14b diz que Saul o buscava todos os dias. Não era de vez em quando. Era todos os. Você já imaginou você dormir e acordar sabendo que tem exércitos na sua captura? Você não consegue nem dormir direito, cara. A Bíblia diz que Saul o buscava todos os dias. Porém, depois de todos os dias, tem uma vírgula.
Depois da vírgula vem o quê? Porém, Deus não entregou na sua mão. Deus também não vai entregar você nas mãos do seu inimigo. Deus não vai entregar você para esta enfermidade. Deus não vai deixar esse problema te destruir. Deus se posicione como Davi. Se mantenha firme em lugares altos. Deixa Deus lutar por você. Salmo 121, versículo 4, diz assim: sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Quem é o seu protetor? O Senhor. Ele está sempre em alerta. Quem já pegou algum vigia aqui dormindo? Quem já chegou aí no prédio, no condomínio que mora, e o guarda tinha que abrir o portão e ele estava lá? O homem pode dormir, o homem pode falhar, mas o nosso protetor, ele permanece em alerta. Aleluia! Olha aqui, o Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Amém. E Ele não diz aqui que depende para Ele te proteger. Ele vai te proteger para todo o sempre. Aleluia. Ele vai te proteger para todo sempre. Terceiro, no meio do deserto, olha aqui, que lindo. No meio do deserto, Deus prepara um oásis para você descansar. Quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, deserto não tem oásis, deserto não tem árvore, gente. Deserto só tem sol muito forte e serpente. É o que muito tem no deserto. Mas a Bíblia diz que no meio do deserto, Deus prepara um oásis para você descansar. Por isso que nós não podemos andar fadigados. O Senhor disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele disse que Ele tem descanso para as nossas almas. 1 Samuel 23:15. Olha aqui. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zif, no bosque. Onde ele permaneceu? No bosque. Oásis, sombra, tem fruta, tem descanso. Sabe o que Deus tem para você? Descanso. Quem já ouviu pessoas dizendo assim: como você está? Estou comendo o pão que o diabo amassou. Mas nem desamassado eu como, quanto mais amassado. A gente não come pão, nós temos o pão da vida. Você não vai comer pão que o diabo amassou. Deus tem descanso, Deus tem um bosque para você. Deus tem lugar seguro para você. Deus tem refrigério para a sua alma. Talvez você chegou aqui nesta noite cansado, exausto, fadigado. Eu quero, como boca de Deus, declarar sobre a sua vida descanso. Descanso para a sua alma, refrigério para a sua alma. Entrega a sua vida nas mãos de Deus. Confia nele e o mais Ele fará. Ele tem descanso, Ele tem um bosque para você. Davi descansou no meio do deserto. E Davi tinha exército buscando matá-lo, e mesmo assim ele descansou. Olha o que a Bíblia diz, no Salmos de número 91, versículo 1 ao 4, a Bíblia diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o colocará com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu protetor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Quarto, no meio da adversidade, Deus sempre manda alguém para nos ajudar.
Quem já teve essa experiência aí? Eu já tive várias. Já tive várias. No meio da adversidade, no meio da tempestade, Deus sempre coloca alguém para nos ajudar. Quando eu tinha 9 anos de idade, alguns já sabem, meu pai abandonou a minha mãe com 6 crianças, tudo escadinha. Diferença de 2, no máximo 3 anos de idade de cada um. Imagina um negócio desse. No início dos anos 80, no sul da Bahia, cidade pequena, não tinha emprego, não tinha indústria. Mas Deus colocou pessoas para nos ajudar. Pelo nosso pai biológico teríamos morrido de fome, mas pelo pai divino, o pai eterno, não. Quando você receber aí, já pode fazer a pré-reserva do meu livro, tá? Desvendando os segredos do sucesso. No agradecimento você vai ver eu agradecendo lá o senhor Rover e a senhora Fanny Magalhães. Eu agradeço, porque se Deus não tivesse colocado eles no meu caminho para me ajudar, talvez eu não estaria aqui hoje. Não são cristãos, não são evangélicos, tomavam cachaça, cerveja danada. Mas Deus colocou eles na minha vida como pai, para me guardar, para me proteger, para investir na minha vida. Eles investiram dinheiro na minha vida, investiram tempo na minha vida, eles investiram profissão na minha vida. E hoje eu estou aqui. Sabe por quê? No meio do deserto, no meio da adversidade, Deus sempre manda alguém para nos ajudar. E são fases. Saí da Bahia, vim para São Paulo. Na zona leste de São Paulo, Deus colocou um homem chamado Senhor Cícero para me dar o meu primeiro emprego em São Paulo, em uma quitanda. Aos 14 anos eu fui trabalhar de atendente em uma quitanda. Vendia verduras, legumes, arroz, feijão, açúcar, botijão de gás. E 3 meses depois eu estava gerenciando a quitanda com 14 anos de idade. Outra fase, Deus me colocou em um escritório de marcas e patentes no centro de São Paulo. Entrei como office boy, saí como auxiliar de escritório. São fases. Deus colocou pastores, homens e mulheres de Deus na minha vida. Por isso que você não pode desprezar ninguém que te protege, que te ajuda. Não diga a pessoa que está aqui agora te ajudando é melhor do que a anterior. Não, são fases. A que está te ajudando agora, se ela te conhecesse talvez há 3 anos atrás, ela não te ajudaria, porque ela estaria muito distante de você. Consegue entender? Então Deus pega alguém, te traz para um certo nível, aproxima você daquela pessoa em conhecimento, em condição financeira, em investimento, em vocabulário, em alguma coisa. Deus coloca, aproxima a pessoa de você, e aí agora ela pode pegar você daqui e levar até aqui. Mas seja grato a todos que te ajudaram, tiraram você lá de baixo e colocaram você aqui. Eu disse agora há pouco pelo meu pai, aos 9 anos, dos 9 aos 14, eu teria morrido de fome. Mas foi o meu pai que me colocou no mundo. Até os 9 anos, ele me sustentou. Eu sou grato a Deus pela vida do meu pai biológico. Eu sou grato a Deus. Porque se não fosse ele, eu não teria ninguém para me ajudar. Consegue entender isso? Esse é um coração grato. E Deus honra e abençoa pessoas que têm coração grato, que têm gratidão como um dom. Então, no meio da adversidade, Deus sempre manda alguém para nos ajudar. 1 Samuel 23:16, preste atenção, antes de lermos 1 Samuel, ouça o que eu vou falar. Nós lemos aqui várias vezes que Saul todos os dias tentava matar Davi, todos os dias. E Saul não encontrava. Mesmo com um exército enorme e bem preparado, Saul não encontrava Davi. Por que não encontrou Davi? Porque Deus não o entregou Davi nas mãos de Saul. Davi está no mesmo lugar. Davi está no mesmo deserto. 1 Samuel 23:16. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Horesa e o ajudou a encontrar forças em... Aquele que quer fazer o mal contra você não vai te encontrar, mas aquele que tem algo para te abençoar
vai te encontrar. Olha que coisa linda, preste atenção. O cara está no mesmo território geográfico. Gente, não tem WhatsApp para você mandar localização não, atual. Não tem telefone para você ligar. Nós estamos falando aqui no Antigo Testamento, há mais de 4.000 anos atrás. Não tem nada. Aqui é o Espírito Santo que vai escondendo Davi. Aqui é o Espírito Santo que vai pegando Jonatas e colocando no caminho de Davi para abençoar. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Horesa e o ajudou a encontrar forças em Deus. Deus sempre vai colocar alguém no teu caminho para te ajudar a ter força em Deus. Quando você encontrar alguém que está pegando você e levando mais para perto de Deus, fique tranquilo, foi Deus que colocou. Se esse alguém está querendo distanciar você de Deus, sai fora, que é o diabo. Consegue entender? Olha aqui, a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 7, versículos 5 ao 6, Paulo diz, pois quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda a forma, conflitos externos e temores internos, ou seja, pessoas criticando você de fora, pessoas te apedrejando, pessoas te acusando, isso é externo, e temores internos, você naquela dúvida, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que era para eu estar na Macedônia? Será que era para eu ter mudado de emprego mesmo? Será que era para eu ter casado com essa mulher mesmo? Será que era para eu ter casado com esse homem mesmo? Será que era para eu ter tido mais um filho mesmo? Será que era para eu ter vindo para essa igreja? Temores internos. Temores internos, guerras internas. Todos nós enfrentamos. Então Paulo diz, quando chegamos à Macedônia, e eles chegaram para fazer a vontade de Deus, para pregar o Evangelho, para levar salvação, mas ele diz, quando chegamos não tivemos descanso nenhum, mas fomos atribulados de toda a forma, conflitos externos, temores internos. Mas olha o que diz, Deus porém, uau, sempre tem uns porém para quem está em Deus. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Deus. Sempre vai colocar alguém no seu caminho para te consolar e te abençoar. Deus sempre vai colocar alguém no seu caminho para te abençoar e para te consolar. 1 Samuel 26:2. Então Saul desceu ao deserto de Sif, com 3.000 dos melhores soldados de Israel, em busca de Davi. Olha aqui, 3.000 dos melhores soldados de Israel, em busca de Davi. Então afastou Davi de sua presença, e deu-lhe o comando de uma tropa de 1.000 soldados, e Davi a conduzia em sua companhia. Preste atenção, gente. Saul tem 3.000 dos seus melhores soldados. Davi tem a escória da sociedade. A Bíblia vai dizer que os homens de Davi eram homens endividados, sem credibilidade. Que a igreja é mestre nisso. A igreja é especialista nisso, pegar pessoas, pegar pessoas que são desacreditadas pela sociedade, pela sua família, marginalizada, e transforma em homens e mulheres de sucesso. Preste atenção. Aquilo que for o seu encontro para te destruir, não vai te encontrar. Você crê nisso? Diga comigo, aquilo que for para me destruir, não vai me encontrar. Mas quem vier ao meu encontro, para me abençoar, Deus vai permitir me encontrar. Ei! Agora não é Covid, que aqui é dengue, né? O dengue não vai te pegar. E se Deus permitir, é Deus que vai te dengar. É Deus que vai cuidar de você. Você não vai ficar com nenhuma sequela. Deus não permite nenhuma provação que nós não podemos suportar. Quando Deus permite é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Mas essa situação não vai te matar. Quinto,
Até quem te persegue, presta atenção, até quem te persegue, sabe que Deus tem promessas para você. Vou repetir, quando você está nas mãos de Deus, as pessoas podem ter dificuldade de declarar, verbalizar, reconhecer publicamente que Deus é com você. Mas se é que elas sabem que Deus é com você, elas sabem. Elas sabem. Preste atenção aqui em 1 Samuel 23:17. Olha o que Jonatas vai dizer para Davi. Jonatas, para quem não sabe, é o filho de Saul. Ele está lá dentro do palácio do rei, o rei que quer matar Davi. Ele se tornou amigo de Davi. E olha o que Jonatas vai dizer para Davi. Não tenha, disse ele, meu pai, não porás a mão em você. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. E olha como ele termina o texto. Até meu pai sabe disso. O inferno sabe o potencial que Deus colocou dentro de você. Por isso que ele te persegue, por isso que ele tenta te destruir, por isso que ele tenta te acabar, porque ele sabe a potência que é você. Até o inferno sabe quem é você em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor. Tem um dito popular que diz que ninguém chuta cachorro morto, ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Se Satanás está te perseguindo, é porque ele sabe a potência que você tem. Se o inimigo quer te destruir com a enfermidade, com a luta, com a tempestade, é porque ele sabe o potencial que você tem. Até o meu pai sabe disso. Diga comigo assim: o inferno sabe quem eu sou, e eu não vou parar. Eu não vou parar, não pare. Sexto, como sobreviver em meio à adversidade? Como sobreviver em meio à adversidade? 1 Samuel 23:22. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem-me que ele é muito o quê? Esperto, muito astuto. Daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Meus irmãos, tentaram tirar a vida do próprio Jesus. Por que tentaram tirar a vida do próprio Jesus? Porque Satanás sabia que ele era o Filho de Deus. Fizeram assim com Davi, fizeram assim com Jesus, e vão fazer também com você. Eu disse outro dia aqui, se você não quer que ninguém fale de você, então morra. Porque enquanto você estiver vivo e estiver fazendo alguma coisa, você vai incomodar muita gente. Porque os preguiçosos, os medíocres, eles não querem fazer nada. A única coisa que eles sabem fazer é se incomodar com quem faz. Então continue perseverando, continue firme, continue buscando a Deus, continue no seu propósito. E Deus será com você. Atos capítulo 14, versículos 5 e 7 diz: quando eles souberam disso, fugiram para a cidade de Licaônicas, de Listra e Derbe, e os seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Os discípulos de Jesus também passaram por essas provações. 1 Samuel capítulo 23:14. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul procurava, mas Deus não o entregou em suas mãos. 1 Samuel 23:29. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. O nosso lugar é na presença de Deus. Ele é o nosso porto seguro. Ele é a nossa fortaleza. Nosso lugar forte é oração, Bíblias, amigos
e família. Lugar forte. Você quer se fortalecer do Senhor? Por isso que eu falo, vá para a célula. Lugar forte, Bíblia, oração, amigos na célula, na igreja e família. Gente, a amizade ela é tão importante que ela pode te levar para os céus ou para o inferno. A maioria dos adolescentes e jovens que se envolvem nas drogas se envolve por causa de amizades. A maioria das pessoas que estão na igreja, elas vêm para a igreja por causa das suas amizades. E elas saem da igreja por causa das suas amizades. Então você tem que saber quem são os seus amigos. Você precisa saber quem são as pessoas que influenciam você. E a célula é esse ambiente. A família sempre quer o nosso melhor. Marcos capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que lhe deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse o quê? Vá para onde? Vá para a sua família e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Irmão, sabe por que Jesus não leva esse cara junto com ele? Sabe por que Jesus manda esse cara voltar para sua casa e para sua família? Porque é a família que sabe quem nós éramos. A família sabe as aflições, as lutas, as perseguições, as enfermidades, os desertos que nós já enfrentamos. Então é a família que tem que ver a ação de Deus também na nossa vida. Porque é dentro de casa que nós somos quem somos. Quem nos conhece de verdade? A nossa família. Quem dos jovens, dos adolescentes aqui que me conhecem de verdade? Minha filha. Quem dos irmãos e das irmãs que me conhece o verdadeiro Isaac? A minha esposa. Porque ela convive comigo. Então, nosso maior testemunho sempre será dentro da nossa casa. Leram aqui o testemunho da Larisa? Foi lido aqui o testemunho da Larisa? Ela dá um testemunho que quem é salvo, logo após ela chegar na igreja? A família. A avó, a mãe, o vô. E só não vai ser bisa, tatara, porque já estão na glória. O vô já tem 150 anos. A avó também. Você queria que tivesse bisa ainda aqui? Você está entendendo? A família. Ei, lembra uma ministração que eu ministrei aqui? O nosso milagre começa na nossa casa. O fracasso e a derrota também começam em casa. Depende da sua postura. Jesus disse para esse homem: volta para sua casa, para sua família e anuncie-lhe o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. É importante nós entendermos isso. Nós estamos aqui porque Deus tem tido misericórdia da gente. Deus tem sido bom com a gente. E por causa das ricas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, nós daremos testemunhos na nossa casa. E ao lado da nossa casa moram os nossos vizinhos. E os nossos vizinhos verão a mudança dentro da nossa casa. Porque vizinho ouve o que acontece na outra casa. Você acha que não? Ele pode não te falar. Mas ele sabe quando você sai nervoso e bate a porta do carro. Ele ouve o barulho, a gritaria lá. Ele ouve também os glória a Deus e aleluia. Ele ouve o funk, o palavrão. Mas quando você se converte, ele também ouve a adoração. Aleluia. O nosso semblante muda. O nosso linguajar muda. O nosso vocabulário muda. A gente, em vez de falar palavras que começam com P, palavras que começam com coisas horríveis, a gente começa a falar em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, Deus vai fazer, já deu certo, em nome de Jesus, não pode crer, tenha fé, você já venceu. Muda o linguajar, muda o vocabulário. O vizinho diz: espera aí, o que está acontecendo? Você não era assim? Aí você vai falar o quê? Jesus entrou na minha vida. Jesus
mudou a minha vida. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 16, Romanos 16, versículo 1 em diante, diz assim, olha: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Secreia, peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem ajuda que venha a necessitar, pois tem sido grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, está dizendo Paulo. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Adrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem a Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem a Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem a Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Paulo está na prisão. Ele escreve aqui essa carta para os romanos. E ele coloca aqui pessoas que ajudaram a ele a se aproximar de Cristo. Ninguém chega ao pódio sozinho. Não sei se você tem um hábito de assistir a Fórmula 1, por exemplo. No final da corrida, só um sobe no pódio do primeiro lugar. Aí tem um outro da direita e da esquerda, que é segundo e terceiro. Mas para aquela corrida acontecer, para aqueles 3 homens subirem ao pódio, eles não subiram sozinhos. Teve um engenheiro, mecânico, teve o cara que fez o planejamento, tem o treinador, tem um cara que troca o pneu, tem tanta gente envolvida de uma maneira direta ou indireta, para que aquele indivíduo suba naquele pódio. Irmãos, nós não chegamos no nosso pódio da vida sozinho. Não seja orgulhoso, não seja arrogante e prepotente. Nós sempre vamos depender de pessoas. Sempre Deus vai colocar pessoas para nos ajudar. Sempre Deus vai colocar pessoas no nosso caminho para colaborar com a gente. Por isso, e eu termino aqui, que a grande estratégia de Satanás para nos derrotar é nos isolar. É fazer com que nós nos sentimos decepcionados e diga: não acredito mais em ninguém. Ninguém ajuda ninguém. Eu vou cuidar da minha própria vida, porque se eu trabalhar eu como, e se eu não trabalhar eu não como. Mentira do diabo. Sabe por que o diabo faz isso? Porque ele sabe que pessoas até ferem pessoas, mas também são pessoas que curam e ajudam pessoas. Meu pai era uma pessoa, me abandonou aos 9 anos, mas Deus colocou outra pessoa para me ajudar. Pessoas já me deixaram no meio do caminho sozinho, mas foram pessoas que chegaram também e me apoiaram no meio do caminho a chegar até aqui. Então, nós dependemos de pessoas. Nunca desista das pessoas. Nunca desista das pessoas. Porque Deus criou as pessoas, primeiro, para adorá-lo, para glorificá-lo na beleza da sua santidade. E para que pessoas possam ajudar pessoas. Quando Deus criou Adão, depois que Adão já deu nome a todos os animais, Adão não tinha pego nenhum resfriado, nenhuma dengue, nenhuma covid, não tinha nenhum problema de saúde, não tinha falta de nada aparentemente. Deus chega para Adão e diz: Adão, não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Farei para você uma ajudadora, uma auxiliadora. E aí Deus criou quem? Eva.
Irmãos, o casal também não pode viver sozinho. O casal precisa de amigos, mas amigos de Deus. O casal precisa de lugares seguros. E são pessoas que nos proporcionam também lugar seguro. Davi estava no deserto, mas ele sabia que podia contar com Jonatas. Saul não consegue encontrar Davi, mas Jonatas encontra Davi e diz: você vai ser rei de Israel, não tenha medo. Se coloque de pé.